Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada mediante a fé e que está em paz, perfeita paz, com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como afirma a Escritura, Romanos capítulo 5, versículos 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, perfeita paz. A mesma paz que é citada em Hebreus 12:14, que diz: seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E todos que estão em Cristo e em Cristo está justificado, estes têm o poder de estar em paz, não somente com Deus por meio de Cristo, mas também com todos, e vivendo a verdadeira santificação pela palavra, e não por obras, sacrifício, como ensina o sistema enfermo, pobre, mentiroso, que está sempre negando a soberania e o poder de Deus mediante o poder das Escrituras. Como príncipe de Deus e mestre na palavra, da sua graça mediante revelação do Espírito Santo, estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, da justiça da fé, no qual nós, os que cremos, nele estamos edificados, estamos firmados e glorificados com Cristo. Creia em Cristo e, como diz as Escrituras, e fuja dos falsos ensinos que negam a eficácia e o poder do sacrifício de Cristo na vida dos seus eleitos. Creia. Vamos ainda falar um pouco a respeito do tribunal de Deus e o julgamento de todos. Gistelmo, o sistema religioso ou chamado de evangélico, eles têm uma pregação que sempre amedrontou ou ameaça o povo de Deus com relação ao dia do juízo e à possível condenação de eleitos de Deus. Isto é possível, Gistelmo? Isto procede de Deus na sua palavra? Onde está esta palavra que pode um eleito por Deus, escolhido em Cristo antes da fundação do mundo, comparecer diante do tribunal de Deus, ser julgado e lançado no inferno? Tem esta possibilidade? Está escrito? Aonde está? Olha, esta possibilidade é zero. A palavra deixa bem claro que não há nenhuma possibilidade de um eleito de Deus, escolhido nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, de comparecer diante do tribunal, ser julgado e lançado no lago de fogo. Gistelmo, mas não é de se negar que todos irão comparecer. Sim, nós todos iremos comparecer diante deste tribunal. A diferença é que nós, que somos de Cristo e cremos em Cristo, como diz as Escrituras, por sermos de Cristo, por sermos ovelhas dele, nós estaremos lá num julgamento de justificação. Deus só vai confirmar tudo aquilo que nós aqui estamos crendo, como diz João capítulo 5:24, quando o próprio Cristo afirmou e disse: em verdade eu digo, quem crê naquele que me enviou, diz a palavra, tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, passamos de Adão para Cristo. Nós que sempre fomos do Senhor, nós não seremos julgados e condenados. A palavra diz: não entra em juízo. Ali a palavra está afirmando que não haverá condenação para os que estão em Cristo. Também está escrito no Evangelho revelado a Paulo, Romanos capítulo
8, versículos 1 e 2, que diz: já agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo nos livrou da lei, do pecado e da morte. Ou seja, todos os eleitos de Deus que têm os seus nomes por Ele inscritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo, para estes não haverá nenhuma sombra de ameaça quanto à condenação e o lançar no fogo eterno. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 15, afirma e diz: e, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, estes foi lançado para dentro do lago de fogo, que significa a segunda morte, a eterna condenação. Então, Gisele, eleitos de Deus não correm nenhum risco de comparecer diante do tribunal para ser julgado e condenado, se não há nenhuma sombra desta ameaça que faz o sistema enfermo, mentiroso, que tem assustado e amedrontado o povo de Deus com a eterna condenação. Sim, compareceremos, mas para receber de Deus a confirmação de quem nós sempre fomos, dele e em Cristo justificados e destinados para a vida eterna. Em Atos capítulo 13, versículos 48, afirma que dentre todas as nações que a Bíblia chama gentios, Deus tem os seus eleitos, escolhidos para a vida eterna. Em Atos capítulo 13, 48, diz que os gentios, ouvindo o Evangelho, eles se regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A palavra nos diz que creram todos que exerceram seu livre-arbítrio e aceitou a Jesus. Não foi e nem será jamais. A palavra deixa bem claro que a possibilidade de um eleito de Deus crer nele é porque por Deus ele foi destinado para a vida eterna. Para estes há um tempo determinado por Deus de ele ouvir o Evangelho, nele crer e nele saber que está salvo e salvo para sempre. Então, Gisele, os ensinos contrários à doutrina da perfeição dos filhos de Deus em Cristo é exclusivamente mediante revelação do Espírito Santo, sim, porque muitos falsos profetas, movidos aí por espíritos enganadores, com seus ensinos de demônios, eles negam estas verdades e faz com que o povo de Deus, principalmente o povo de Deus, ele não quer o povo que não é de Deus, ele quer o povo eleito de Deus viver nestas dúvidas aqui e com medo do dia do juízo, porque eles com esses ensinos, ainda eles mesmos sabendo que não tem como um eleito de Deus ser julgado e condenado no dia do juízo, eles sabem que aqui o povo eleito de Deus deixa de desfrutar da verdadeira paz, dos verdadeiros benefícios da salvação da vida que agora é e sempre descansando na expectativa das promessas da vida que há de ser, que se refere às Escrituras, a vida eterna. Então, Gisele, a palavra deixa bem claro que os que têm os nomes inscritos no livro da vida, estes não serão julgados nem condenados, sim, porque a palavra também em Apocalipse 3, 8, afirma que os que verdadeiramente estão e hão de adorar a besta são aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Confira Apocalipse 13, 8.
E também as Escrituras afirma que este nome escrito por Deus no livro da vida não pode ser apagado, como o sistema enfermo mentiroso afirma. Em Apocalipse 3:5 diz o Senhor que de modo nenhum apagará o nosso nome do livro da vida. Mas diz que, pelo contrário, ele confessará o nosso nome naquele dia, como afirma Apocalipse 20, versículos 15. Fique atento e fuja de toda pregação que nega a justificação eterna dos filhos de Deus em Cristo e creia naqueles que de fato são enviados de Deus e que de fato afirma as Escrituras, mediante revelação, dando a Deus toda a glória e levando o povo de Deus a crer em Cristo, como diz as Escrituras. Fique atento e fuja dos tais. Deus é fiel e Ele não nos destinou para a ira. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 9, confira esta verdade. Nós fomos destinados, predestinados para a vida eterna em Cristo. Creia, igreja, graça e paz.